Estamos de volta, daqui a pouquinho a gente abre as nossas dicas de artesanato, tem arte 3D com Suzy Amazon, tem pintura em fralda com Filofrigo e tem passo a passo também com uma dupla que a gente ama, Luiz Moreira e Irã Silva. Mas nesse bloco a gente fala mais um pouquinho sobre uma frutinha que tem feito muito sucesso e uma fruta nossa, brasileiríssima. Pérola Ribaldo mais uma vez conosco, obrigada Pérola. Eu que agradeço o E a convite. Pérola está combinando um pouquinho também então, com hoje eu vim até com a unha. a fruta, adorei, tudo ornando, como dizia minha avó, jabuticaba. Jabuticaba. E eu achei muito legal o retorno do público diabético, Sim. que entrou em contato conosco, agradecendo porque desconhecia os benefícios da jabuticaba para o diabético. Não só os benefícios, Tati, mas mais importante, as pessoas que tinham medo de jabuticaba, porque o diabético, ele acha que toda fruta que é muito doce, que para o nosso paladar é mais docinha, não pode ser consumida. E aí eles acabavam tendo um certo medo de comer a jabuticaba. E na verdade, o que a gente mostrou aqui a semana passada é que a jabuticaba, ela é até benéfica. Por quê? Porque por conta da fibra dela, por conta da composição dela de antocianinas, ela prolonga o processo digestivo, impedindo um aumento súbito de glicemia e segurando o açúcar no sangue, o que a gente chama de longo prazo, ou seja, aquela pessoa que é diabética, se ela inserir um pouquinho de jabuticaba ou uma suplementação de jabuticaba na refeição, ela vai ter ela não vai fazer pico glicêmico nem pico de insulina, então ela vai ter uma digestão mais prolongada, dando mais tempo para o pâncreas dela produzir insulina e não fazendo aquelas hiperglicemias, aquela glicemia alta, o açúcar alto no sangue, logo depois da refeição. Então é justamente o contrário do que essas pessoas pensavam. Eu me lembro também na semana passada a gente comentou algumas substâncias, Sim. né, contidas na jabuticaba que são desconhecidas pela maioria da população. E eu me incluía nesse grupo, inclusive, porque eu aprendi um pouquinho semana passada, mas eu queria reforçar. Sim. Porque às vezes a gente tem frutas ou alimentos que são tão famosos, né, Pérola? Sim. E a gente sempre ouve falar, ou eles estão sempre aí nas revistas, nas receitinhas, são temas de entrevistas. E a jabuticaba é interessante porque eu não tinha acesso a todos esses benefícios e eu nunca tinha visto uma entrevista falando exclusivamente da jabuticaba. E a gente começou a pesquisar. Exatamente. Tem muita coisa. Muita coisa, Tati. Você sabe que, na verdade, quando a gente falava de fruta vermelha, como no Brasil a ciência está engatinhando, a gente está conseguindo bons resultados, a gente tem um grupo dentro da Universidade da Unicamp, dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos, que eu sou fã número 1 da professora Gláucia Pastore, fiz pós com ela, adoro ela de paixão. E eles, inclusive, estudam a jabuticaba. Eles começaram, a gente tem alguns grupos empenhados em estudar aquilo que a gente tem. Então, eles já estudaram suco de laranja, berinjela, abacate. O doutor Edson Credidio, é um colega meu. Estava com ele agora, na hora do almoço. O doutor Edson Credidio é fã do abacate. Ele é fã, porque ele, junto com a professora Gláucia, com a doutora Gláucia Pastore, ele estudou o abacate e agora ela tem um outro grupo estudando a jabuticaba. Por quê? Porque o que a gente tinha eram os estudos sobre morango, mirtilo, amora, framboesa, que na verdade até menos a amora, mais a framboesa, que são frutas americanas. E como os Estados Unidos está muito à nossa frente em relação à pesquisa, eles estudam o que é deles, a gente aprende com eles, então a gente aprendeu efetivamente que o morango é bom para a saúde, a amora é boa para a saúde, a framboesa é boa para a saúde, mas e aquilo que a gente tem aqui no Brasil? E aí as universidades começaram a tentar trazer para a nossa realidade, para a nossa flora, essas pesquisas e buscar o que a gente tinha. E o que foi encontrado? Bom, a jabuticaba é uma fruta que ficou meio esquecida e aí começaram a entender que aquela corzinha roxa dela, roxa, que tem gente que fala que é meio azul, depende do lugar, depende da época do ano. Tem gente que fala que é preta, depende também do tipo. Na verdade, essa cor dela é a concentração de pigmento, que é o mesmo pigmento do morango, que é o mesmo pigmento da framboesa, do mirtilo, que é a blueberry. Então, esse pigmento, que ele é fantástico para a nossa saúde, ele tem mais
na jabuticaba, por exemplo, 50% mais do que na uva. Só que como é uma fruta nossa, nos Estados Unidos ninguém estuda a jabuticaba, eles estudam a uva, eles estudam o morango. E o que tem de muito legal na jabuticaba? Que quando começou a se estudar a questão do pigmento, começaram a estudar os outros nutrientes também. E aí viram que a composição dela é tão bacana e faz bem para tanta coisa, que aí começaram a isolar nutriente a nutriente, fase a fase. Então ela tem, por exemplo, a casca ou a pele, que é rica em pectina, que é uma fibra, e rica em antocianina. Então isso faz bem para a pele, para o cabelo, para a glicemia, faz bem, protege contra vários tipos de câncer, câncer de próstata, câncer de intestino, tem alguns estudos agora saindo com câncer de mama, protege o nosso cérebro em relação à demência senil, né, que é aquela demência da idade, então lentifica os processos de demência da idade. Protege a nossa memória. Você sabe que eu achei tão interessante? Tem um estudo que ele trabalha com memória de longa duração, que é a nossa memória que fixa. E tem uma relação da jabuticaba com melhora dessa memória. Interessante. Tá? Então, a melhora até das partes aí da memória, né? Segmentando essa memória. Mas, além disso, Tati, a polpa da jabuticaba, ela é rica em um carboidrato de digestão lenta, ela é pobre em gordura e ela ajuda a captar parte do colesterol ruim da dieta. Então, ela tem uma relação com redução de colesterol. Ela tem também bastante vitamina C, então tem uma relação grande com melhora de imunidade, melhora do sistema imunológico, melhora dos processos inflamatórios infecciosos como um todo. Eu trouxe algumas semanas atrás a questão da cicatrização, então estudos que submeteram tecidos e pessoas com lesões ao uso da jabuticaba. Quando faziam uso, a cicatrização era muito mais rápida e a extensão da lesão muito menor. Isso é importante para lesão de pele, por exemplo, de acne, né? Com o uso da jabuticaba, a acne vai ser menor, menos extensa e vai sumir mais rápido com uma cicatrização de melhor qualidade. E a gente tem também na polpa dela muito ferro. Por isso, a gente faz o uso da jabuticaba para a recuperação de anemia, tá? Para quem que isso é importante? Especialmente para os veganos, porque aqueles vegetarianos que não consomem leite, não consomem ovo, nada, eles ficam muito restritos em relação à complementação de ferro. Mesmo os que consomem ovo e leite não tem ferro, então eles têm que fazer a complementação de qualquer forma. Mas esses que são veganos, que eles têm uma restrição de suplementos grandes, acaba sendo mais interessante para a recuperação de anemia, para a prevenção de anemia e para a recuperação de vitaminas do complexo B, porque a jabuticaba é rica em uma série dessas vitaminas do complexo B. Um outro componente dela, uma outra composição dela é a complementariedade entre fibra, minerais e vitaminas, que faz um efeito de desintoxicação. Então, lembra aqueles sucos detox que entraram na moda, que o pessoal usa até hoje? Que continua super em alta, né? Continua super em alta. Suco faxina. Exatamente. O que eles fazem? Pelo potencial antioxidante deles, eles fazem uma limpeza dos radicais livres, eles jogam fora tudo aquilo que potencialmente causaria uma doença, causaria uma inflamação, causaria aí uma doença crônica. E a jabuticaba, quando acrescentada nesses sucos ou quando consumida em alguns momentos do dia, ela também tem esse potencial de desintoxicar, porque ela tem um poder antioxidante fantástico, associado a um alto teor de fibra, associado a um alto teor de vitamina C e associado a um alto teor de ferro. Então, vê como é tudo complementar? E um outro ponto que eu queria destacar, Tati, é o ácido acetil salicílico. Já ouviu falar dele? Eu estou muito a par do ácido fólico. O ácido fólico também tem na jabuticaba, tudo que é escurinho tem, viu? Mas o ácido acetil salicílico é a famosa UAS, aspirina, que a gente sabe que ele ajuda na questão da coagulação sanguínea. Como assim na questão da coagulação? Ele evita a formação de trombo.
tá? Que é aquelas plaquinhas de sangue que podem vir a dar a trombose. Melhoram a qualidade do sangue. E a jabuticaba tem uma quantidade super importante de ácido acetil salicílico natural. Que curioso. Tá? Então, ela faz essa função. Ela tanto melhora a qualidade do sangue pelo controle do colesterol, né? Pela melhora do que a gente chama de lipídios sanguíneos, quanto por essa questão do ácido acetil salicílico. Porém, Tati, tem um detalhe. É importante fazer o consumo da fruta integralmente. Casca e polpa. Casca, polpa, semente, tudo, tá? Então, não adianta comer só a partezinha branquinha, gostosinha. Não, tem que comer com a casca, porque parte da pectina, parte do ácido acetil salicílico e parte dos benefícios antioxidantes estão na casca. Então, a gente não pode jogar a casca fora. E a maioria das pessoas acabam descartando a casca. Sim. Porque a casca tem um certo amargor. E aí que entra uma parceira muito especial do Mulher.com e eles tiveram uma sacada, eu achei sensacional, gente. Que bom que a gente vê hoje, né, indústria, medicina, muito voltada para essa questão, né, da prevenção. E tenha certeza, se o brasileiro começar a adquirir o hábito de prevenir, você vai gastar muito menos lá na frente com tratamento de doença. A prevenção, ela sai muito mais em conta, é muito mais barato. Comece a praticar isso no seu dia a dia, né? A gente consegue prevenir de maneira efetiva várias doenças, mudando às vezes alguns hábitos simples no nosso dia a dia, atividade física, tentando equilibrar um pouquinho mais nossa alimentação. E a gente tem essa possibilidade hoje, né? Desses superalimentos, como a jabuticaba. Por isso a Natural Flora, após muitas pesquisas, desenvolveu o Dexbu Jabuticaba, extraído da fruta inteira, semente, polpa e casca, mantendo todas as propriedades para que você tenha mais saúde e beleza. Você ligando agora, você tem desconto garantido, nós conseguimos estender o desconto da semana passada, 30% de desconto para quem ligar e adquirir. Se você for aposentado, o seu desconto é maior, porque a Natural Flora entende que conforme a gente vai envelhecendo, ganhando mais experiência, mas o nosso corpo exige cuidados redobrados. E aí você que é aposentado, você da melhor idade, você tem uma condição ainda mais especial. Adquirindo o kit, você vai receber um frasco de presente. Pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil, todos os contatos estão no seu vídeo. Tem o 0800 que você liga de qualquer cidade, não paga pela ligação, então já começa economizando por aí. E você fala com a equipe da Natural Flora para tirar as suas dúvidas. 0800 591 0652. 0800 591 0652. Ligue agora e aproveite a promoção, tá bem? Atendimento personalizado via WhatsApp. Na última entrevista, nós divulgamos, deu muito retorno. Você também não tem custo, você pode mandar uma mensagem e a equipe te responde. 0 operadora 11 94849 2358. Os contatos vão permanecer no vídeo para dar tempo de você anotar. Pérola, é interessante porque a gente vê hoje crianças e adolescentes já acometidas com doenças que até um tempo atrás eram doenças de adultos. Sim. A gente vê nesse início da vida adulta muitas doenças também numa incidência muito grande, assustadora. E na melhor idade, onde a pessoa precisa realmente redobrar os cuidados com o corpo e organismo para manter a saúde dos órgãos, tem alguns cuidados e alguns complementos que ajudam. A gente tem a jabuticaba como uma grande aliada, né? Um superalimento em todas essas fases. Sim. Por exemplo, a criança diabética, hoje muitas crianças hipertensas, Sim. Adolescentes já com a pressão alta, também podem fazer o uso. Também não podem, às vezes sim. as pessoas olham a cápsula, tem aquela impressão, mas é remédio. Não é remédio. Não é alimento, né, Tati? Aqui é a fruta na cápsula. A diferença é que quando você usa uma cápsula, você passa a ter acesso independente do acesso. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter a jabuticaba independente da época do ano. Independente de ir no mercado ou não ir no mercado, independente de ter ou não, porque, por exemplo, agora está começando a época de jabuticaba, não é sempre que tem, não é sempre que está bonita, não é sempre que dá tempo de passar no varejão. Então, você tem acesso sem depender do alimento em si.
E, Tati, o mais interessante da jabuticaba que tem sido estudado, além de todos esses benefícios, você lembrou bem, esse benefício da hipertensão, né? Dele relaxar os vasos sem deprimir o sistema cardiovascular. Então, ele faz com que a pressão normalize de uma forma muito natural, sem precisar diminuir batimento cardíaco, sem precisar diminuir frequência cardíaca. Mas, além disso, Tati, isso desde a criança até o idoso, especialmente para o idoso, ela tem uma função de melhora de absorção de vitaminas, que é um negócio fantástico. Então, a gente sabe que a natureza, nada na natureza é por acaso, né? Uma coisa ajuda a outra, uma melhora a função da outra. E a jabuticaba, ela tem então essa função de melhorar o sistema absortivo de vitaminas, porque nem sempre aquilo que a gente consome, a gente absorve. Às vezes os nutrientes brigam entre eles. No caso da jabuticaba é o contrário. Então ela vai, você comendo, por exemplo, a jabuticaba de sobremesa ou usando o complemento durante a refeição, você vai melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a questão da captação da glicose, a questão da liberação da insulina, sem acrescentar caloria na dieta, porque o teor calórico dela não é alto e através da cápsula também não tem um teor importante de calorias. Então você consegue ter uma complementariedade, melhorando pele, melhorando cabelo. Você estava falando da criança em relação ao diabetes, eu penso muito no adolescente em relação à pele. Porque o que eu tenho de adolescente hoje tomando medicamentos muito sérios. Fortes, né? Fortes. Essa semana mesmo eu atendi 4 adolescentes entrando com um medicamento que as mães chegam apavoradas, porque você tem que assinar um termo de responsabilidade. Para dar o medicamento. Que não é coisa pouca. E tem que fazer exame porque mexe com o fígado, né? Ele mexe muito com o metabolismo do fígado. Então tem que fazer exame mensal, porque vai alterar colesterol, vai alterar triglicérides. Nós estamos falando de adolescentes de 14, 15 anos. Então, se a gente tem um coadjuvante que pode melhorar a saúde como um todo, por que não usar? E é natural, né? É alimento. Não tem contraindicação, não tem um efeito negativo. Nada, é só nada, benefício. nada. Alguns, por exemplo, o chá de hibisco, né? Ele é natural, ele é um chá, mas para hipertenso ele é contraindicado, tá? O óleo de peixe, ele é natural, ele é interessante, mas para alérgico a peixe é indicado. E a jabuticaba, não existe contraindicação, Tati. Não tem uma restrição? Não tem restrição nenhuma, nem para os diabéticos, como eu falei, que é um público que tem muito medo do consumo de jabuticaba, não tem. Por quê? Porque se ela tem, às vezes, se ela é uma fruta mais docinha, ela tem muita fibra que capta esse açúcar. Se ela tem uma fibra que prende intestino, muita gente fala que a jabuticaba prende intestino. Ela tem também outra fibra na casca que ajuda a regularizar o intestino. É porque geralmente vai prender intestino quando a pessoa consome só a polpa, né? Só geralmente polpa. Ela aperta, espreme, sai a polpa e descarta a casca. Consumindo em excesso muita polpa, realmente tem esse efeito de prender o intestino. Sim. Mas não é o caso, por exemplo, da cápsula, porque na cápsula a gente tem semente e casca, tudo concentrado. E a polpa, você tem os três, né? Você tem aquela polpinha. E aí, essa complementariedade de fibras faz, inclusive, prevenção de câncer de intestino. Então, veja, uma coisa que as pessoas acham que faz mal, pelo contrário, ela faz muito bem. Mas tem que ser esse consumo integral, não irregular, adianta. Né? Irregular, o consumo deve ser contínuo. Que você possa, então, fazer uma boa escolha. Liga na Natural Flora, garanta o kit completo, 30% de desconto. Para os aposentados, o desconto é ainda mais especial, tem que ligar para conferir. E adquirir o kit, você recebe um frasco de presente. 0800 591 0652. Ligue agora. 0800 591 0652. Quem quiser pode mandar a sua mensagem via WhatsApp, atendimento personalizado. 0 operadora 11 94849 2358. Obrigada, Pérola, mais uma vez pela presença. Tati, bom fim de semana. Igualmente para você. Obrigada. Intervalo, aproveita para ligar na Natural Flora. No próximo bloco a gente abre nossas aulas de artesanato. Continue conosco.